Sejam bem-vindos ao canal do Instituto Brasileiro de Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis. Eu sou André Gomide, esse é o programa Diálogos, com entrevistas semanais sobre o tema. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e ajude a gente a divulgar para que chegue até os prefeitos e assim a gente possa transformar as cidades brasileiras nesse século XXI. Olá, queridos amigos e amigas do Instituto e da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis. Hoje é terça-feira, dia 28 de abril de 2020. O programa vai ao ar no sábado, dia 2 de maio de 2020. E hoje nós recebemos aqui o Júlio César Pompeu, que é professor de ética no curso de Direito da Universidade Federal do Espírito Santo, é palestrante, escritor, já foi também secretário de Direitos Humanos no estado do Espírito Santo. Eu já assisti algumas palestras dele, as palestras dele são encantadoras, daquelas que no final a gente levanta, todo mundo levanta e aplaude, enfim, depois você quer conversar com ele, não consegue, porque ele está sempre atrasado, com a agenda ocupada. É vascaíno, né, Júlio? Pediu para falar que ele era vascaíno, para fazer um pouco de pluma. Então, seja bem-vindo, Júlio, e hoje nós vamos tratar de um tema aqui que vem mexendo com a nossa rede, com o nosso instituto já há algum tempo, que é a história dos dados e das informações das pessoas, dados esses que estão sendo utilizados por grandes empresas de tecnologia da informação e comunicação para vender tudo sobre a gente, né? Então, eu costumo sempre falar nas minhas palestras que se eu mandar um WhatsApp para o Júlio, falando assim, Júlio, vou mandar de bicicleta no final de semana, ele e eu vamos receber lá no Facebook propaganda de lojas que vendem bicicleta, né? Isso significa que as pessoas estão utilizando os nossos dados para fazer negócios. Isso já não é muito bom, porque não tem a nossa autorização. Mas isso se agrava quando esses dados, essas informações são utilizados para que você comece a influenciar em eleições, por exemplo, né? Nós tivemos dois casos muito conhecidos, que foram o Brexit, lá na saída da Inglaterra da União Europeia, né? Que houve uma campanha muito forte, inclusive de fake news, pelos WhatsApps, pelas redes sociais das pessoas, né? E depois a eleição do Trump também aconteceu a mesma coisa. Então, nós vamos hoje tratar desse assunto e eu vou começar, então, perguntando ao Júlio, né? Nós estamos agora aí nessa fase do Covid-19, todo mundo em quarentena. Obviamente, todo mundo passou a usar mais os seus celulares, as redes sociais, a internet, as plataformas de comunicação. E, obviamente, os nossos dados e as nossas informações acabam ficando menos seguros. Então, primeiro, assim, do aspecto da ética que você vai falar, né, a questão da ética dos dados, dessas empresas estarem colhendo os nossos dados e as informações, e como é que, do ponto de vista legal, a gente pode encontrar caminhos aí para que isso seja minimizado. Então, vamos lá, Júlio, a pauta é com você. Beleza. Primeiro, um cacuete aqui da filosofia, que é fazer uma espécie de pequeno histórico do problema, né? Há alguns anos, quando o que nós temos hoje de tecnologia ainda engatinhava, a principal discussão era sobre as câmeras que se colocavam nas cidades. Quer dizer, as cidades, por questões de segurança, começaram a instalar câmeras de vigilância, câmeras de monitoramento urbano para todo lado, né? E a principal questão surgia aí, né? Assim, olha, estão me vigiando o tempo todo na rua. A rua não é mais um lugar onde se possa ter aquela expectativa que as pessoas tinham de privacidade em determinados lugares. Imagina o casalzinho, não é? No encontro de corpos com refrega e ósculo bucal, não é? No cantinho escuro, né? Aquela expectativa, aquela adrenalina, enfim. Perdeu-se isso porque o espaço passou a ser vigiado. Bom,
As primeiras discussões pegavam carona em ideias anteriores. O modelo mais parecido com isso, de uma cidade, de um ambiente supervigiado, era uma ideia muito ruim para nós, que era uma ideia do Jeremy Bentham, uma ideia do século XIX, do Panopticon, que ficou muito famoso no Brasil, chegou até nós, principalmente pelas leituras de Foucault, que, como Michel Foucault analisava a história dos sistemas de prisão, né? Então, imagina, você está discutindo algo que é um instrumento de disciplina, de aprisionamento. Não é uma boa, né? Assim, as pessoas tenderam a não receber de forma muito positiva. Esse é um primeiro aspecto. Mas tem uma diferença aí entre os dois, né? Entre aquele momento e esse. É que aquelas discussões do século XIX, aquele primeiro momento de câmeras para todos os lados, a ideia de intimidade ainda era um baita valor para as pessoas, né? O que é intimidade? É a ideia de que, olha, eu aceito que as pessoas saibam coisas sobre a minha vida, né? Saibam meu nome, eu até anuncio para as pessoas. Saibam qual é a minha profissão. É aceitável que no ambiente público eu seja visto. É aceitável que no ambiente de trabalho eu tenha os meus tempos controlados. Agora, é preciso, nesse mundo de controle e vigilância, do qual o panóptico no século XIX era só um modelo, vamos dizer assim, mais bem acabado, né? É preciso que eu tenha um espaço que seja só meu e que ninguém ali mete o bedelho, nem Estado, nem vizinho, nem ninguém. Essa é um pouco a ideia, em termos públicos, da intimidade. Há um espaço que é meu e que eu não exponho. Na política, por exemplo, havia dados da vida privada, da vida íntima, que as pessoas resguardavam. E quando volta e meia aparecia no debate eleitoral, era tido como baixaria. Baixou o nível, porque isso é da vida íntima, isso não interessa. Então, havia uma preocupação coletiva com o valor intimidade, né? Essa preocupação acabou, né? Essa preocupação foi, aos poucos, se desfazendo, não só na sociedade brasileira, mas em várias. E as pessoas começaram, num primeiro momento, não propriamente a terem a sua própria vida devassada, mas elas mesmas a exporem a sua vida, exporem a sua intimidade. Olha quantas pessoas expõem de forma muito perigosa, inclusive, a própria intimidade no Facebook. Você anuncia para o planeta inteiro que o seu filho nasceu, que ficou engasgado, dos problemas que você teve, do remédio que está tomando, enfim. Uma pessoa que vasculha ali os seus dados sabe tudo da sua vida. Há até um experimento muito curioso de um sujeito que se faz passar por médium, né? E a pessoa entra e começa a falar dados da vida dela, a pessoa fica impressionada. E depois eles revelam o truque, né? O sujeito fica com um ponto no ouvido, tem outro atrás num computador, só olhando os dados da pessoa no Facebook. Isso são coisas que as pessoas contaram e que, quando voltam, a gente se surpreende. Então, isso é um dado importante para dizer, as pessoas estão se expondo, e quando elas se expõem e deixam de resguardar o valor intimidade, aquele medo que existia daquelas ideias associadas ao século XIX, elas somem também. E as pessoas passam a ver como algo não arriscado, como algo não perigoso, essa enxurrada de dados que fornece para as empresas e que percebe, muitas vezes, as empresas devolvendo, não é, na forma de um trato algorítmico dessa informação, oferecendo à venda. Mas as pessoas têm encarado isso com muita ingenuidade, têm encarado isso com muita inocência, dizendo, olha, se eu mesmo me exponho, a troco de quê? Qual é o problema de saberem para onde eu vou, deixo de ir, que horas eu acordo, em que sites eu navego, em que horas eu navego, se eu faço exercício ou não? Então, as pessoas não entenderam ainda a gravidade desse processo. Talvez aquilo que mais tenha chamado a atenção e tenha, pela primeira vez, coletivamente, levantado a bola do risco, que são essas informações nas mãos de empresas, tem sido com que você tocou a questão das manipulações de processos eleitorais. Todo mundo é, em certa medida, manipulável, porque em boa parte do nosso comportamento depende de uma afetação ambiental. Eu não tenho como controlar, por exemplo, o seu DNA, sua conformação genética. E, portanto, as suas inclinações mentais ou físicas para determinado ato ou ideia. Isso aí ninguém tem como mexer.
Ninguém também tem como interferir muito na sua psique, entendendo a sua psique como algo que é formado ao longo da sua história, da sua trajetória de existência, dos traumas, experiências e aprendizados que você teve. Né? Mexe-se pouco com isso, mexe-se mais de hoje para o futuro. Agora, com o ambiente à sua volta, isso dá para manipular e muito. E esse ambiente não é só coisas brutas, concretas, materiais. Esse ambiente são as atitudes das pessoas, não é? Então, quando você manipula dados nas redes e faz vender aos outros a ideia, por exemplo, de que um determinado candidato é muito melhor, vai ganhar, está tendo uma performance eleitoral muito melhor do que o outro, você acaba induzindo nas pessoas um tipo de comportamento, por ter alterado esse ambiente, por uma afetação ambiental, você inclina essa pessoa a seguir as outras. Uma expressão do Nietzsche, que eu acho um barato, a se encarneirar, a se enfileirar atrás dos outros. Né? Quando as pessoas analisam isso do ponto de vista pessoal, né, elas se esquecem desse dado, sou manipulável. Porque as pessoas se julgam muito acima, muito autônomas, muito capazes de resistir a qualquer tipo de ação dessa, quando, na verdade, elas não são. Eu acho que um exemplo gritante disso veio era a campanha da reeleição de Dilma, né? Dilma pela reeleição, Aécio tentando a eleição, e foi a primeira vez que teve uma eleição muito polarizada, né? Uma coisa bem... O nível começou a baixar no processo eleitoral e as pessoas se dividiram em dois grupos, né? Coxinhas de um lado, né? E como é que era? Esqueci o apelido que dava para o pessoal do PSDB. Não, é coxinha, isso, coxinha e petralha. Desculpa, não, os mortadelas. Mortadelas, é isso aí. É para ficar, né, dentro do critério gastronômico, né? Então é mortadela de um lado e coxinha do outro e tal. Quando veio o resultado, né, Dilma ganha num segundo turno e numa diferença que não foi tão grande, né? Os dois grupos ficaram muito decepcionados, né? Porque as pessoas acompanhavam o debate por redes sociais, né, por Facebook. E no Facebook é aquela história, como o algoritmo trabalha as informações para entregar para cada um de nós aquilo que tem a ver com o nosso perfil que eles traçaram, porque, afinal de contas, se você começa a ver muita coisa que te desagrada, você tende a largar a rede. Como o objetivo da rede é manter você nela, ele te entrega cada vez mais do mesmo. Então, as pessoas só viam mais do mesmo. Né? Então, quem era coxinha só via Aécio, né? E quem era mortadela só via Dilma. Um e outro diziam, nossa, todo mundo pensa que nem eu. Né? E se tem alguém que pensa o contrário, é meia dúzia. Quando vem o resultado, os dois ficam decepcionados, porque um achou que ia ganhar e o outro achou também que ia ganhar de lavada. Então, assim, ambos tiveram uma noção de realidade completamente distorcida. E boa parte das nossas decisões vem de como nós compreendemos a realidade. Então, como a nossa realidade deixa de ser aquilo que nós vemos concretamente na rua, e boa parte da realidade passa a ser aquilo que nós vemos através das telas dos nossos computadores e dos nossos celulares, você manipular isso com um grau de sofisticação de inteligência artificial, então, que é o que se tem agora, é um poder gigantesco, é um poder, inclusive, maior do que o poder que o Estado tem com os bancos de dados que o Estado tem. E uma grande diferença, o Estado pode ser ruim do jeito que for, pode faltar transparência do jeito que for, mas mesmo os menos transparentes dos estados, dos aparelhos estatais, ainda dá de 10-0 no item transparência, controlabilidade do que qualquer empresa. Né? As empresas, Júlio, só... revelam o que querem, não aquilo que a população quer, é diferente, então é um perigo danado. Júlio, desculpe te interromper, é só porque assim, nós temos um público que é especializado, mas também tem um público que é leigo no assunto de tecnologia, de ciência, de cidades inteligentes, para as pessoas entenderem o seguinte, que como é que isso funciona, né? A inteligência artificial, conforme você vai acessando no seu Facebook, no seu WhatsApp, no seu Instagram, em qualquer um dessas redes sociais, você vai acessando as notícias que você gosta, você vai acessando os jornais que você gosta, você vai acessando as lojas que você gosta. Então, a inteligência artificial ela vai criando ao longo do caminho, ela vai criando um perfil, ela vai identificando o seu perfil.
E aí ela começa a mandar notícias para você de acordo com o seu perfil. Portanto, você lê a notícia, né, e você tem convicção de que você leu a notícia verdadeira, que aquela notícia comunga com as suas ideias e que, portanto, as suas ideias, então, estão corretas, né? Mas, na verdade, você não está tendo acesso ao contraditório, né? Para que você possa refletir, para que você possa ter, de repente, uma outra opinião, né? Outras ou várias opiniões, para que você possa fazer ali um equilíbrio. E isso me parece que acirra os debates e as discussões, porque se o Júlio lê uma matéria que corrobora com o pensamento dele, eu leio uma que corrobora com o meu pensamento, na hora que a gente vai debater, a sensação que passa é que, poxa, mas eu estou tão convicto do que eu estou falando, porque eu estou lendo sobre isso. Como é que o Júlio está fazendo, né, de outra forma? O Júlio está errado, e a gente fica nessa discussão, quando, na verdade, é como o Júlio falou, nós estamos sendo manipulados de acordo com aquilo que a gente vai usando. É um pouco por aí, não é, Júlio? Você imagina o seguinte, eu acho que todo mundo já teve a experiência de sair uma vez e você é o amigo do amigo. Sabe quando você é o amigo do amigo? Ah, vamos lá, é uma galera bacana. Você só conhece a pessoa que te levou, mas ninguém. Já reparou a tendência que você tem de ficar quieto nessa hora? Não abre a boca, você não sabe qual é a das pessoas que estão ali, né? Na nossa vida social existem vários momentos assim, que a gente fica diante de gente estranha e nós nos sentimos muito pouco autorizados a emitir qualquer opinião. Mesmo que as pessoas sejam gentis e deixem o espaço aberto. Não, fala, o que você acha? Vamos pedir uma pizza? Vamos? Qual que você vai querer? Né? E você, qualquer uma tá bom. Se insistirem muito, você vai naqueles sabores que você acha que qualquer cretino vai querer, né? Do tipo, mussarela, do tipo, quem quer pizza está disposto a comer mussarela, né? Então, essa aí ninguém vai reclamar. Então, a gente faz medições do quanto nós estamos autorizados a participar com as nossas ideias a partir desse tipo de percepção. E o que a rede nos dá? Né? Você pode ser o sujeito mais estranho do mundo, que tem os gostos mais inusitados. Na rede, em redes sociais, tem tanta gente, mas tanta gente, que não vai ser difícil encontrar uma galera. E a gente não precisa da maioria do planeta do nosso lado. Se nós tivermos um pequeno grupo de pessoas reforçando as nossas ideias, dizendo é isso mesmo, você está certo, vamos embora, a gente se sente empoderado, sabe? Empoderado para falar como se maioria fosse, empoderado para falar como se tivesse razão, e pior, como se só nós tivéssemos razão e mais ninguém. Né? Então, esse é um primeiro fenômeno comportamental cujo controle disso está na mão de empresas. E qual é o problema de estar na mão de empresas? É que Aristóteles é um pensador grego que, bem ou mal, deu o formato para aquilo que a gente chama hoje de ciência. Ele vai dizer, tem dois grandes grupos, tem um que são ciências da natureza. As ciências da natureza, como a física, a química, enfim, elas produzem para nós juízos de fato. A é B. Então, a água é líquida, a água ferve a 100 graus. Há uma verdade, portanto, mensurável, objetiva da natureza. Mas tem outro conjunto de saberes, ele nem usava a expressão ciência, mas, enfim, é um grupo de saberes que é diferente, que não tem verdade, não tem verdadeiro ou falso. É o caso da política. Você imagina que numa cidade queiram discutir que tipo de cor vão pintar a praça, qual vai ser a cor predominante na nova praça. Aí um grupo vem e diz amarelo, outro grupo vem e diz não, azul, o terceiro grupo vem e diz vermelho. Qual deles está falando a verdade? Você percebe? Não tem verdade ou mentira aí. O que tem é preferência. Qual é a cor preferida? Qual é a cor mais adequada? Né? Então, os juízos são diferentes. Se não há uma verdade, o que há são juízos de adequação ou não. Quem decide o que é adequado ou não é quem vai frequentar a praça. São as pessoas que vão arcar com o custo da praça, são as pessoas que vão conviver com os efeitos da praça. Isso vale para toda a política, para toda a vida social. Se somos nós que vamos sofrer as consequências, temos que sofrer as consequências daquilo que nós é que vamos decidir, não é? Como sendo certo ou errado. Agora, se há uma grande manipulação, essa decisão é como se nos fosse retirada. É como se um modelo de existência nos fosse dado como sendo bom
independente da nossa discussão sobre adequação, não. Quer ver um outro exemplo que é assim, é menos, é tão comum quanto, mas as pessoas se lembram menos quando vão discutir essa questão dos dados? Pega transporte por aplicativo ou entrega de comida, que está bombando também nessa época de confinamento, né? Olha só que coisa, como isso são chamadas de disrupções econômicas, né? Que vem uma nova tecnologia que ela é vendida como algo que melhora a oferta de um serviço. Vamos melhorar a oferta de serviço de transportes e a entrega de alimentos. Ok. Mas, para além disso, você está desorganizando uma cadeia econômica e reorganizando outra. Não é? Então, taxistas, por exemplo, os arqui-inimigos, não é, de Uber e companhia. Pergunto o que eles acham disso, né? Aquele sujeito que investiu no carro, que antigamente se comprava ponto de táxi em muitas cidades, né? E custava muitas vezes o preço de um apartamento. Imagina. De repente virou um nada quando o mundo apareceram aplicativos. E ninguém perguntou o que seria melhor. Simplesmente apareceu e, meu amigo, ou você se adequa à nova tecnologia ou perece. É simples assim. Outra, os donos de restaurantes, muitos deles começaram a ficar, de certa forma, dependentes da entrega, né, por plataformas, por aplicativos. Beleza. Mas olha só que coisa, já tinha um serviço de entrega antes. Nesse serviço de entrega que existia antes, o cliente era cliente do restaurante. Então, o dono do restaurante tinha o seu cadastro, o dono do restaurante sabe o que a clientela gosta ou deixa de gostar. Hoje não. O cliente é do aplicativo, né? E se o aplicativo quiser, tira você da lista dos mais procurados. Quero um hambúrguer, aparece lá a lista dos 10 mais. Dificilmente as pessoas navegam até o 11º. Né? Então, os 10 primeiros ali, esse ranking, né? Quem controla é a empresa. Então, você domina o mercado. Nós temos casos, em São Paulo, por exemplo, de pessoas que criaram um negócio, esses chamados restaurantes fantasmas, porque não tem espaço de serviço, né? É só a cozinha e um motoboy parado na porta. Única e exclusivamente para atender venda para o aplicativo. Né? Júlio, você está falando um negócio interessante. Eu vou agora fazer uma pergunta, então, ao Carlos Frez. Frez, você que é especialista em inteligência artificial, desenvolveu também o nosso NACI, que é o Núcleo de Ativação e de Sustentabilidade das CHICS, né, as nossas cidades humanas, inteligentes, criativas e sustentáveis. Eu queria, com tudo isso que o Júlio falou, eu queria que você falasse um pouco como é que a gente pode, então, né, usar esses dados, essas informações que hoje só as empresas estão tirando, mas como é que os governos podem começar também a ter esses dados, essas informações, para que possam fazer uma gestão inteligente das suas cidades e para que a gente possa utilizar esses dados e essas informações com maior propriedade, com ganho, né, de qualidade para o desenvolvimento do país por meio de suas cidades. Bacana, André. A pergunta é bem pertinente, em cima do que o Júlio estava comentando também sobre essa questão ética do uso dos dados, né? Veja bem, então, nós temos uma ferramenta, um celular na mão do cidadão, que é o tráfego da informação, que é onde você tem dados a todo momento. Eu consigo, por exemplo, saber onde está o cidadão. Eu não, a empresa de telefonia sabe onde está o cidadão a cada momento, né? E com isso ele consegue identificar o caminho que ele fez. O Google sabe o seu caminho, está tudo mapeado. E num período como esse de coronavírus, por exemplo, a gente sabe onde é que tem os focos de doenças. Se você passa ou não passa por meio de uma área que tem uma contaminação. E aí entra o lado ético, né? Eu consigo identificar pessoas se a empresa quiser ou não, né? Se uma lei está determinando que eu não posso fazer isso. Se vai lá para a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, que não é bem o foco, mas é uma das ferramentas. E ainda mais quando a gente tem uma série de coisas, né? Internet das coisas conectadas, o semáforo inteligente, poste inteligente, bueiro inteligente, carro conectado. Essas coisas começam a jogar uma série de informações o tempo todo. Né? O tempo todo a gente está seguindo com informação. E nós, quando projetamos
o NACI, com base no Plano Mestre das Cidades Inteligentes, que é o núcleo de ativação e sustentabilidade da cidade inteligente, humana, criativa e sustentável. O que nós temos lá? Nós temos uma área que consegue trazer essas informações para dentro do município, não mais para uma empresa em si. E quando a gente traz essa informação toda, esse mundo de informação que, na verdade, é do município, que é do cidadão que está no município, que são das coisas que estão no município, que são do próprio município, já vem uma incógnita. Primeiro, eu tenho que conseguir obter esses dados para um fim maior, que é no caso do coronavírus, saúde, né? Nem se fala. Isso é informação minha para proteger meu próprio cidadão. E, por outro, eu tenho ali uma informação que, quando eu consigo cruzá-las, eu consigo fazer a correlação desses dados, eu estou jogando para o prefeito municipal uma forma de você dar informação estratégica, dar informação para a tomada de decisão. Se eu junto o caso onde tem contaminação, por exemplo, dos aparelhos telefônicos, com a circulação de pessoas que vai estar lá no movimento dos carros, dos veículos, nos supermercados, então eu consigo tomar uma decisão, olha, gente, essa área aqui eu tenho que tomar um processo mais emergencial para atuar, né? Então, se eu junto com outras informações, saúde, etc., eu tenho uma ferramenta de excelência, né? Então, a gente precisa jogar isso para o prefeito através desse núcleo, né? O Centro de Processamento de Dados, o Central de Comando e Controle, então a sala de gestão de crises. Então, tudo isso você pode jogar dentro de uma estrutura como essa que foi projetada para o Plano Mestre. Mas daí a pergunta, mas isso é coisa de grande município, é lá para o Rio de Janeiro, é lá para São Paulo? Não, gente, isso também é para o pequeno município, né? Então, a gente trabalha um pouquinho com o lado ético da permissão que o cidadão tenha informação, uma mudança para uma visão estratégica que vai usar algoritmos de inteligência artificial e tudo mais, sem identificar propriamente o cidadão em si, mas identificar a informação, e aí eu tenho um processo que ajuda a tomar uma decisão no município. Isso jogando para o contexto da cidade inteligente. E aí o Júlio pode comentar um pouquinho mais, né, como é que fica o lado ético de eu ter essa informação na minha mão, que é minha, mas ao mesmo tempo é do município ou é da empresa de telecomunicação, né? É comércio, eu ganho dinheiro ou não ganho dinheiro com isso. Então tem todo um conjunto aí para a gente discutir. O Júlio já vai comentar sobre isso. Assim, Freza, então, na verdade, quer dizer, o que as cidades precisam fazer daqui para frente, né, já deviam ter feito, porque se tivéssemos feito isso, hoje a gente teria um monitoramento muito maior, muito mais rápido, na questão, por exemplo, do Covid-19, mas a gente tem aí o nosso plano mestre de CICs, né, e o NACI para ajudar as prefeituras nesse caminhar, né, estamos à disposição. Roberto, a gente tem discutido aí de vez em quando, eu e você especialmente, sobre um autor que a gente gosta muito, que é o Yuval Noah Harari, né, a gente tem tratado aí das questões que ele traz muito sobre isso agora, recentemente, com a questão do coronavírus. Eu vou passar para você fazer um rápido comentário e fazer uma pergunta aí, se quiser, ao Júlio, né, para a gente voltar a ouvir o Júlio aí. Tá bom. O Júlio, o Yuval Harari, historiador e escritor, né, depois que ele lançou o livro 21 lições para o século XXI, ele começou a bater muito nessa tecla do que a gente falava aqui, vocês falavam aqui no início do programa, sobre a questão da inteligência, os algoritmos de inteligência artificial colherem esses dados das nossas interações nas redes sociais e, com isso, direcionar informações para a gente, né? E ele vem alertando sobre os perigos que isso pode trazer. E, junto com isso, ele vem tentando provocar o debate de que, se a gente não fizer discussão ética sobre esses mecanismos e não delinear as regras do jogo agora, realmente a gente pode estar encarando uma situação muito perigosa no futuro, até num futuro distópico, já visto como George Orwell, 1984. Então, eu queria saber de você que todos nós sabemos aqui que é necessário esse debate agora, quanto antes. Mas quem, na sua percepção, de onde você acha que tem que vir esse debate? Quem tem que provocar esse debate? E se você acha, na sua visão, que a Rede Brasileira de Cidades Inteligentes Humanas pode encabeçar esse movimento. Uhum. Sou eu? Então é o seguinte. Então vamos
Vamos por partes, né? A primeira delas, né? Eu não sou nenhum especialista em inteligência artificial. Eu estou mais para um curioso sobre a burrice natural mesmo, né? Quer dizer, sobre o homem de carne e osso e os seus comportamentos, as suas ideias de como nós estruturamos a nossa existência, né? Agora, um ponto no qual eu insisto, né, é a grande inocência das pessoas com relação ao acúmulo de dados e o uso desses dados por parte de empresas, e não por parte da própria sociedade, né, que possa escolher, que possa pautar, não só que tipos de dados serão fornecidos, mas também como serão fornecidos, quando e com que finalidade, né? Vão usar para quê, afinal de contas? Um grande exemplo, né, foi citado aqui de como as pessoas abrem mão fácil, quer dizer, a discussão do momento é das empresas de telefonia fornecendo ao IBGE, se não me engano, dados posicionais de pessoas, né, quer dizer, onde tem aglomeração ou não, durante a pandemia, durante momentos de quarentena. Isso permitiria às prefeituras, por exemplo, o Estado, enfim, seja lá que órgão público fosse, agir com muita rapidez naquele foco, dizendo, gente, vai para casa, é perigoso ficar aí, né? E como isso gerou debate? Porque, mas o problema não é a empresa ter esse dado, porque hoje elas têm esse dado. O problema é passar para o Estado. Porque o Estado, que deveria ser aquilo que nos representa, que nós deveríamos enxergar com todos os defeitos que se possa ter a máquina política, como algo que é nosso e que nós controlamos, sabe? Não, nós olhamos como um inimigo, né? Nós temos uma verdadeira... Pierre Clastres, um antropólogo, tem um baita livro com esse título, né? É uma sociedade contra o Estado, né? E hoje, em grande medida, você vê, por exemplo, como o Congresso Nacional é atacado, né? Assim, como as pessoas falam mal do Congresso, o Congresso vira um ícone da má política. Mais do que o Executivo, por incrível que pareça, né? É o Congresso. E quando falam do Congresso, falam da sua produção legislativa, que deixa a desejar, legisla pouco e mal, e fala do custo. Mas se você pergunta para as pessoas, tá, legisla mal, me dá um exemplo, né? O que é legislar bem? Ela não sabe responder. É caro? Tudo bem, custa quanto? Eu já fiz uma conversa dessa brincando e eu reduzi o orçamento do Congresso em 10 vezes, né? Ele custa isso. Nossa, isso tudo? Eu já fiz o contrário também, eu aumentei em 100 vezes. Tá vendo? Sabe, não faz a menor diferença para as pessoas porque elas não têm ideia da grandeza econômica daquilo ali. A grande birra é porque o Congresso tem gente de tudo quanto é tipo. Tem o cara da bala, tem o cara do boi, tem o cara da Bíblia, tem o tiririca, tem de tudo. Porque a sociedade brasileira é isso. A sociedade brasileira é um pouco disso tudo. É um pouco de gente muito diferente da gente. E tem até gente que pensa que nem a gente, mas que não são todos. Mas viciados numa imagem de sociedade colhida da experiência de rede e não da experiência na rua, as pessoas fecham os olhos para a diferença e só querem igualdade, porque a rede lhe dá isso. A rede lhe aproxima dos iguais e afasta os diferentes. Mas viver em sociedade é viver com os diferentes. Então as pessoas dizem, bom, a empresa ela não é arriscada, mas o Estado é, porque o Estado tem o diferente. Nós temos que aprender como sociedade, esse é um primeiro passo importante, a identificar o outro como alguém que está no mesmo barco que o nosso. Ou a sociedade se une para promover uma discussão que é necessária e urgente, né? O prazo para iniciar a discussão sobre coleta e uso de dados já passou há muito, ou então a gente fica a reboque. O Google usa os mesmos dados que se discute agora como sendo um risco enorme passar para o Estado, né, para o IBGE, que todo mundo acessa, mas você encontra no Google, quando você busca um restaurante, ele diz para você quantas pessoas tem em média ali, a frequência por dia da semana, se está muito alto ou não. Você pode ver, hoje está vazio, vale a pena ir hoje. Ele te dá isso, está disponível, e ele usa isso, sabe-se lá como. E tem um outro dado também que gera essa inocência com relação às empresas, essa ingenuidade. É porque nós colocamos a economia como algo sagrado e acima das nossas decisões. Eu vou usar uma frase de um cidadão americano do meio oeste,
que mandou para um programa, não lembro, acho que foi na CNN americana, no meio de um debate desse sobre a pandemia nos Estados Unidos. Se fica em casa ou vai para a rua. E o papo todo era, olha, a economia está sofrendo, a economia... A pergunta do cidadão era a seguinte, vem cá, esse aqui é o país mais poderoso do mundo. Essa aqui, se não for a maior, é a segunda maior economia do mundo. De que adianta tanto poder econômico e tanta riqueza, se quando vem uma pandemia dessa, não consegue nos proteger do vírus e e não aguenta um mês em casa? Então, peraí, é a minha economia que está a serviço da minha vida, da nossa vida, ou é a nossa vida que está a serviço da economia? A gente fez essa inversão há muito tempo. Nós colocamos a nossa vida a serviço da economia. Então, nós dizemos grandes empresas, grandes inovações, aquela grande tecnologia que vai tornar tudo mais barato e legal na palma da sua mão, que tudo isso é associado como coisa boa. Só que isso vem numa velocidade tão grande, são transformações tão grandes na nossa vida, não é só no nosso celular, não, é na rua, né? Tem um amigo com uma história curiosa, porque o pai dele ele fazia desenho de cartaz de cinema. Cinemas antigamente é um desenho, é um cara que trabalhava com artes gráficas. Começou com cinema, depois foi passando para padarias, para o comércio. Aí vieram esses softwares de desenho. Ele perdeu o emprego para um software. Para quê? Se num software as pessoas, né, desenham mais. Aí o que ele fez? Comprou um táxi. Comprou o ponto de táxi. Aí quem veio? Uber. Percebe? Ele está o tempo todo, né, sendo atropelado pela tecnologia. Mas a tecnologia muda tão rapidamente, numa velocidade muito maior hoje, a vida tornou-se tão acelerada nas suas mudanças, que muita gente simplesmente não acompanha. E o que você faz com a massa de pessoas que não acompanha a mudança? Sabe? Uma massa de pessoas que vão se tornando, que não se encaixam mais no software novo que está rodando, né? Pessoas que vão perdendo o seu lugar na sociedade, o seu lugar na produção, o seu lugar, sabe? Então você tem um processo, na exclusão digital, você está promovendo também exclusão econômica. Nas mudanças econômicas, você está promovendo exclusão social e tudo isso pautado por um amontoado de dados e de tecnologias que vão aparecendo na nossa vida e se impõem, né? Os patinetes foram a última aí que apareceram e todo mundo, peraí, mas tem gente sendo atropelada, caindo e quebrando a cabeça com patinete, a gente não tem regra. Repara que primeiro apareceu o patinete para depois alguém pensar, peraí, tem regra. Antigamente era o contrário. A gente discutia regras sobre o que ia acontecer na cidade, sobre o uso do espaço público e depois pode construir, depois pode transformar, depois pode inovar, mas a discussão social do tipo de cidade que a gente quer vinha antes. Hoje não, ela vem depois. Ela vem refém da economia, ela vem refém da inovação, ela vem com muita desconfiança de quem é diferente da gente, ela vem com muita desconfiança com relação ao Estado e ao poder público, e ela vem com muita ingenuidade, muita inocência e às vezes até amor pela marca, sabe? Uma empresa que não se sabe muito bem nem quem é o dono, onde o troço é fabricado, sob que condições, mas tem um discurso tão bonito e eu me identifico tanto com ela que eu gosto, eu defendo, eu ponho até o adesivinho no carro quando eu compro o celular da marca, não é assim? Então, isso é um perigo. O momento já passou. Quem é que pode? Quem é que pode ser o protagonista? Né? Numa guerra, o importante é a vitória. Pouco importa o general. Pouco importa o general. Né? O poder público anda desgastado. E é preciso entidades, não é, como essa, que, ao mesmo tempo, tem essa preocupação e esse diálogo com o poder público, mas, aos olhos dos outros, não se confunde com o poder público, então tem um grau de confiabilidade muito maior. Né? É preciso demonstrar ao poder público e à sociedade um diálogo para dois lados, né? Do quanto essa conexão ela é importante, né? Do quanto cada um de nós tem um papel social, político e moral muito importante no desenvolvimento das cidades, na criação de um ambiente harmônico e solidário e também na produção legislativa, regulatória de como devem ser o uso dessas informações. Né? Como o tempo que nós temos para fazer isso já foi atropelado há muito por todas as inovações,
esse debate que é para ontem, né? É para ontem. Tem que aparecer. Ele tem que emergir, né? Mas a nossa pauta pública anda tão tomada por assuntos tão explosivos, impactantes, imprevistos, como a própria pandemia, outras tantas coisas políticas que, né, fica difícil você puxar um debate, né, necessário. Agora, olhando para um momento pós-pandemia, qual vai ser o nosso cenário, né? Nós vamos ter uma sociedade que terá vivido uma experiência difícil, né? Muitos terão perdido pessoas queridas, algumas vão culpar decisões de outros por essa perda. Ah, se a política tivesse feito isso, se vai ficar num jogo de si enorme, mas enfim, é uma tristeza que as pessoas vão carregar. Vai ter um alívio da saída, mas algo pior vindo depois, que é outra experiência que a nossa geração também não teve, que é de uma depressão econômica, de um país que precisa de muita inovação, muita tecnologia, muita criatividade, muitas cidades inteligentes para serem praticamente reconstruídas nas suas bases econômicas e sociais. Eu acho que esse é um baita momento da história, apesar de todos os problemas, mas é um baita momento para nós repensarmos a nossa convivência, repensarmos as nossas existências coletivas. Sabe aquela história do sujeito que infarta, né? E depois que tem um piripaque, né? Sai do hospital e diz, nossa, eu agora vou dar mais valor a outras coisas, eu vou ficar mais com a família, eu vou praticar esporte, sabe aquela mudança? Eu acho que está na hora da gente fazer isso de forma coletiva depois desse trauma. E é necessária, porque é só com a união nossa, respeitando a diferença, que nós vamos poder construir esse diálogo importantíssimo na política, importantíssimo nas cidades, que define o que é adequado e o que não é. O que vale a pena na organização da cidade e o que não vale. Tanto para os dados, quanto para a praça que tem que ser reformada, a rua que tem que ser aberta, a postura municipal do bairro. É uma lógica que atravessa tudo, né? As nossas cidades têm um modelo muito atrasado de desenvolvimento. Atrasado porque, imagina, a gente teve um boom de urbanização nos anos 50, 60, era um modelo em que o ideal das cidades eram cidades cheias de carro, então nós fizemos cidades com muito asfalto e pouca calçada, é uma cidade em que parece ser desenhada para o sujeito que sai de casa, entra no carro, sai do carro e vai para o trabalho, na rua não tem ninguém, a rua tornou-se um lugar pouco habitado. E hoje nós temos a possibilidade de repensar tudo isso, né? Com a tecnologia que ajuda a mudarmos e até a reformarmos aquilo que perdeu espaço por questões ambientais, por questões econômicas, enfim. Mas, repito, isso não pode ficar nas mãos de empresas, né? Não pode ficar na mão de empresa. Isso tem que ficar nas mãos da população, que é quem produz a informação, quem produz a força de trabalho, e é, por sua vez, o local para onde os efeitos desses dados coletados também voltam. Ora, se eu sou quem produz a informação, se eu sou o alvo dela, por que eu vou ficar de fora? Né? A troco de quê eu vou me excluir do debate? Né? Então, essa é uma bandeira que já devia estar hasteada e tremulando faz tempo. É a bandeira que a gente defende já há muito tempo, né? Porque a gente, inclusive, quando a gente fez o Plano Mestre de Cidade Inteligente, de CHICS, a gente diz que tem que começar pelas pessoas, pelo envolvimento das pessoas, justamente por isso que você está falando, quer dizer, para que as pessoas entendam e compreendam que esses dados, essas informações, eles têm que ser utilizados a favor da sociedade, não ficar só na mão das empresas e as pessoas se deixando levar de qualquer jeito. A gente tem, Júlio, o primeiro programa que nós fizemos foi com o Paulo Medeiro, que está cuidando de toda essa inteligência aqui em Brasília na questão do Covid-19. Ele participa com a gente aí de diversas discussões da rede. O segundo programa foi com a prefeita Daniela Brito, de Monteiro Lobato, que também participa da rede, ela é nossa madrinha. E, Júlio, nós estamos aqui encantados com a sua conversa, né, com as suas explicações, com a sua análise.
e a gente quer convidá-lo para estar com a gente na Rede Brasileira de Cidades Inteligentes Humanas, ajudando a gente a pensar aí como é que a gente pode, como uma instituição que já está há quase 10 anos lutando por essas coisas no Brasil, com pesquisadores das principais universidades brasileiras, com profissionais de altíssima qualidade, enfim, gente ética, gente que quer de fato ver o Brasil avançar. Está feito o convite, eu gostaria muito que você estivesse com a gente, tenho certeza que o Fres também, o Beto, né, e todo o nosso pessoal da rede. A gente já está chegando ao final do programa, eu vou passar para o Fres fazer ali as suas rápidas despedidas, depois o Beto, e a gente volta para você, Júlio, para você fazer aí um grande fechamento para a gente te aplaudir de pé, como a gente te aplaude nas palestras que a gente assiste suas. Vai lá, Fres. Muito bom. Júlio, gostei muito do que eu ouvi, dessa forma da colocação do primordial do ser humano, num novo contexto, tanto de convivência e um novo contexto de cidade, né? Do valor que é apropriado para si, da informação, do processo humano, né? E essa realmente acho que é a métrica que a gente tem que seguir. O poder da informação não pode estar nas empresas, nem deve estar para o Estado, mas tem que estar para o cidadão. E essa é a grande busca mesmo. Então, criar os mecanismos, criar as formas, criar a lei da apropriação do que é seu, é que tem que ser, de fato, discutido e trabalhado. Mas muito bacana. Gostei da nossa conversa aqui hoje. Beto, com você. Júlio, obrigado por ter participado aqui com a gente. Também gostei muito da conversa. E acho que essa participação das discussões éticas dentro da rede são fundamentais, porque, como você bem disse, a gente não pode ficar só trabalhando a questão tecnológica, né? A questão tecnológica, como você disse, como eu citei o próprio Yuval Harari, fala, essa discussão é para ontem. A gente tem que delinear as bases da regra desse jogo para ontem. E, como você disse, acho que o Covid está trazendo a oportunidade da gente repensar tudo isso aí. Obrigado pela sua participação aqui, foi uma ótima conversa. Júlio, você. Opa, eu é que agradeço, poxa, muito bacana, adorei. E claro que eu topo o convite com muita alegria, com muita honra, poder contribuir nesse processo de transformação que é urgente, necessário. Quer dizer, nós já temos um processo de urbanização, como eu dizia há pouco, muito, muito recente no final das contas, né? Nós não temos, como por exemplo, a Europa vai se organizar em cidades muito antes de nós. E por isso você tem cidades ali, bem ou mal, mais bem resolvidas em aspectos básicos, né? E nós temos aqueles desafios de sempre no Brasil de não ter ainda superado problemas básicos das estruturas urbanas e já temos novíssimos desafios para encarar, né? Se a gente conseguir dar esse salto, né, tecnológico e avançar para modelos de cidade de fato mais inteligentes, humanas e sustentáveis, é algo maravilhoso, né? E onde a ética pode entrar nisso, né? Muita gente acha que ética é um conjunto de regrinha, né? Um código para seguir, né? Repara que em pandemia, cadê o código da pandemia? Não tem, sabe? É uma situação para nós inédita. Qual o código para lidar com inteligência artificial? Não adianta procurar em Aristóteles, que não vai ter, sabe? Aristóteles não ia imaginar um negócio desse, né? Então, a ética, ela não é um conjunto de respostas, ela é um conjunto de perguntas. Perguntas que se traduzem numa só fundamental: qual é a vida que vale a pena ser vivida? Como é que deve ser a cidade? Como é que a gente deve viver juntos, não é? E hoje, essas respostas nos têm sido jogadas, nos têm sido dadas, e não produzidas por nós, sabe? As pessoas que têm dito viver bem é viver aqui desse jeito que eu estou falando para você, com esse produto, e agora em 3 vezes sem juros, sabe? Então, já passou do tempo de nós tomarmos para nós as rédeas da nossa existência social e humana, a partir das cidades, né? Frase que todo mundo diz. Tem Estado, União, mas ninguém vive nisso, a gente vive em cidade, né? É aí que está o nosso contato mais próximo com a política, com o outro e com todos os valores que constituem a cidadania, inclusive com os efeitos de controles e manipulações de informação. O primeiro lugar a se sentir é no município. É isso aí. Legal.
Júlio, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. O papo com você é sempre muito gostoso, muito agradável. Ficamos felizes, obviamente, de você aceitar o nosso convite para entrar na rede, porque a gente vai poder fazer isso mais vezes. Eu e o Ganha carteirinha? Ganha carteirinha, ganha tudo. Ganha carteirinha, tem que ter carteirinha. Certificado. Tem site Eu dos e o membros. Eu e o Fres, nós estamos montando uma plataforma aí, junto com o Lucas Sandrini, que também é da rede, uma plataforma para a gente fazer cursos e treinamentos, palestras, enfim, tudo online, né? O Fres vai fazer aí a direção acadêmica desse trabalho. Então, Fres, já está com a tarefa aí de procurar o Júlio, para o Júlio montar um curso aí para a gente colocar obviamente são cursos pagos, enfim, mas todos estão convidados. E assim como o Júlio, todos vocês, os nossos ouvintes do programa Diálogos, nossos amigos aí de todo o Brasil, que quiserem se filiar à rede, que quiserem participar com a gente, não tem custo nenhum. Você só precisa dar o tempo que você puder dar, a sua disponibilidade para ajudar a gente a ir construindo esses caminhos. É fácil, você manda um e-mail para secretaria@redebrasileira.org. O nosso pessoal vai receber o seu pedido, vai te mandar um formulário para você preencher. Você preenche o formulário e aí você vai ser filiado à nossa rede brasileira de cidades inteligentes humanas e vai ajudar a gente, então, a divulgar aí na sua cidade, vai ajudar a gente a transformar as cidades brasileiras desse século XXI nisso tudo que o Júlio colocou aqui hoje, com responsabilidade, para que a gente possa fazer com que a sociedade coordene e comande esses processos. Muito obrigado mais uma vez, Júlio. Muito obrigado, Fez. Muito obrigado, Beto. Obrigado. E até semana que vem com mais um programa Diálogos. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Valeu.